Fala, fiel, saudações corintianas. Fala, e aí, tudo bem? Tudo bem? Jogo rápido hoje, porque vamos contar aqui, se você ainda não sabe, a história do camisa 10 do Corinthians em 2018. Você vai terminar esse vídeo sabendo mais, sabendo coisas inéditas, coisas que você não sabia sobre o Jadson. Jamais vistas. É agora. Vamos contar hoje, nesta quarta-feira, a história de Jadson. Quem é ele? Camisa 10 do Corinthians, meio campista. E hoje o melhor nome, o maior nome do elenco do Corinthians de linha, eu diria, depois do Cássio ali, há controvérsias. Mas sim, vamos listar aqui feitos, curiosidades da história de Jadson. Isso, e já deixa o seu like aí, você que acompanha o Saudações e o meu timão, porque fortalece bastante a gente. Clica no sininho pra receber notificação sobre os vídeos novos. Meu timão, inclusive, que esteve no Maracanã semana passada. Teve Falei, vlog a da Sara Sara. foi lá, o vlog está aparecendo no card aqui em cima. Então você, depois desse vídeo, clica lá e cola lá pra assistir. Demorou? Vamos começar contando a história do pequeno Jadson, que era menor ainda do que já é hoje, em questão de altura, quando ele tinha seus 9 anos de idade e já dava ali os petelecos na bola. Jadson nasceu em 5 de outubro de 83, lá na cidade de Londrina. Quando o menino ali, influenciado pelo pai, era torcedor do Santos, rival do Corinthians. Olha aí. Ele já contou em entrevistas passadas que esse apego ao Santos aí foi se perdendo no meio do caminho quando ele foi tornando jogador de futebol. Também por influência do pai, ele jogava futsal, quando ele tinha os tais 9 anos de idade, que eu citei agora há pouco, pelo time do Instituto Agronômico do Paraná. O treinador dele era justamente o pai. E desde cedo ele já tinha essa facilidade pra bater na bola, já dava pinta ali de um camisa 10, um pequeno camisa 10. Foi o pai o primeiro treinador dele no sentido de estimular a bater falta, a bater escanteio. Ele já sentiu que o filho ele tinha o dom pra aquilo e dava aquela moralzinha, né? Puxava a orelha ali, Ajustando os estimulava fundamentos o do garoto. E deu certo, né? Jadson, já da infância ali pra adolescência, chegou a fazer um teste ali na categoria de base do Inter, do Internacional chegou a jogar de na Porto categoria. Alegre. Mas por ali não ficou e seria depois ali contratado, não contratado, mas ainda era muito moleque, jogaria também pela base do Atlético Paranaense. E aí sim a história seria diferente. Aí no Atlético Paranaense ele seria revelado e no começo deste século, como jogador profissional, fez ali seus primeiros 5 anos, dá pra dizer, pelo Atlético Paranaense e despontou no cenário nacional jogando pelo Atlético Paranaense. Já com a camisa 10, teve uma ascendência muito grande lá dentro do Atlético Paranaense e, inclusive, meu amigo, já maltratou o Corinthians. Em maio de 2004, pelo Campeonato Brasileiro, num jogo entre Corinthians e Atlético Paranaense disputado no Pacaembu. Foi uma partida desgraça. desastrosa para os donos da casa. Vitória por 5-0 do Atlético Paranaense, 5-0 que em plena casa corintiana. venceu com o hat-trick do Jadson. Ali o menino Jadson ainda Meteu não era 3 ali. muito conhecido no cenário internacional, nacional, enfim, mas fez 3 gols no Corinthians, um deles de falta. O Fábio Costa era o goleiro ali do Corinthians, ele nem pulou nesse lance. De tamanha pancada que o Jadson deu ali da entrada da área, sem chance, O né? Corinthians não viu a cor da bola e o torcedor ficou irritado. Temos imagens aí de torcedores invadindo o campo. Olha o que o pra Jadson bater. causou indiretamente. O No Jadson Fábio Costa. estimulou a violência da Fiel contra o Fábio Costa naquele jogo. Mas, passada aquela derrota, pra você aí só ficar de olho aí no cenário A graça daquela continuou. partida, Oswaldo de Oliveira, então campeão mundial 4 anos antes no Corinthians, seria demitido após aquela partida. E não só isso, alguns jogadores acabaram saindo do Rincon, Corinthians. um dos maiores ídolos da história do Corinthians, estava naquele time, né, em Exato. 2004. Depois daquela goleada ali, o clima já não estava muito bom. Ele sairia e se aposentaria. Iria se aposentar. Aposentadoria, sei lá. O Jadson indiretamente acabou com a carreira do Rincon. É isso aqui. Aposentou o homem. E no ano de 2005, no ano seguinte, seria transferido para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. E dá pra dizer que o Shakhtar foi um dos, acho que atrás do Corinthians, o maior clube da carreira do Jadson. Porque, mano, o sucesso que o Jadson fez aqui no Corinthians, fez também lá, talvez até maior, eu diria assim, em questão de títulos, em questão de performance, acho que talvez dá pra Talvez colocar de assim no idolatria. auge também. Acho que dá pra gente dizer que ele foi o brasileiro que abriu as portas lá do Shakhtar pra essa onda de brasileiros que a gente vê até hoje, né? O Maicon, recentemente, foi do Corinthians pro Shakhtar. Muitos brasileiros veem o Shakhtar como uma porta de entrada na Europa e, mano, lá anteriormente, quando foi em 2005? 2005. Jadson já havia feito isso, então tá aí um dos primeiros brasileiros a vestir a 2 camisa anos do depois Shakhtar. o William sairia do Corinthians pro Exato. Shakhtar também.
E aí lá encontraria o Jadson. Com o Fernandinho. Jadson que acabou sendo pentacampeão nacional Da com o Liga Shakhtar. Ucraniana. Mais 2 Copas, mais 2 Supercopas da Ucrânia. É muito título. E faria o gol do título talvez mais importante da história do Shakhtar. Copa UEFA, a Liga Europa deles, né? Lá em Seria 2009. compatível ao que a gente tem aqui como a Copa Sul-Americana. Em alta no Shakhtar, lá no ano de 2011, um pouquinho antes dele voltar pro Brasil, ele estava sendo especulado pela Isso é imprensa curioso. europeia para jogar no Arsenal. Chegou a rolar essa negociação, não se concluiu, e o Jadson acabou voltando pro Brasil 6 meses depois, no começo de 2012. Não, jogou no Arsenal, jogou em um outro clube, o patamar, acho que tá bom assim. Jadson não acertou o seu retorno pro futebol brasileiro, mas para defender o São Paulo e não o Corinthians. Chegou no São Paulo com status de estrela, puta contratação, já vestiu a 10, 3,8 milhões de euros, que na época era 8,6 milhões, é uma quantia até que baixa, né? Mas por tudo que ele havia feito na Ucrânia, chegou com status que ia jogar muita bola no São Paulo. E no começo até jogou. Sim, a intenção dele era voltar pro Brasil já de ouro na Copa de 2014, o Brasil, a Copa seria aqui no Brasil. A ideia dele é, vou voltar pro Brasil agora para ver se eu decolo e cavo minha vaga na seleção brasileira. O que, de certa forma, aconteceu durante um certo tempo. Porque quando ele estava em alta lá no Shakhtar, ele já vinha sendo convocado na época que o Mano treinava a seleção. Ele foi convocado para aquela Copa América de 2011. Ele já vinha sendo convocado constantemente. Quando chegou ao São Paulo, que chegou jogando bem e continuou sendo convocado, tanto que em 2013 ele seria campeão da Copa das Confederações, comandado já pelo Filipão. Logo nos primeiros jogos de Jadson pelo São Paulo, ele enfrentou o Corinthians. E aí a primeira alegria da Fiel com o Jadson esteve lá naquele jogo no Pacaembu. Sim. Pênalti a favor de São Paulo e ele isola um pênalti no Júlio César. Júlio César que vibra como se tivesse feito a defesa, mas não. O Júlio César não chegou a defender, não. Aí a passagem pelo São Paulo começou a degringolar. Ele foi campeão, vale citar também, da Copa Sul-Americana. Um jogo que não Paulo. terminou, né? Então isso é título? Foi meio campeão. Ele seria contratado pelo Corinthians no começo de 2014, porque do mesmo jeito que ele estava embaixo lá no São Paulo, tinha um jogador que estava muito embaixo aqui no Corinthians, decepcionando, Alexandre Pato, você muito bem se lembra. Foi a negociação que mais causou polêmica naquela temporada. O Corinthians, insatisfeitíssimo com o Alexandre Pato, optou por ceder ali o jogador pro São Paulo. Em troca, contratou o Jadson em definitivo. Começa empréstimo pro São Paulo. Sentir a diferença. No começo, nenhum dos dois podia jogar um contra o outro. Aí no ano seguinte, o Jadson já passou a estar liberado para enfrentar o São Paulo. O Pato ainda não. Mas enfim, foda-se o Pato. Fato é que o Meia chegou pra jogar com o Mano Menezes e, mano, engatou uma boa sequência como titular, fez alguns gols. Naquele Campeonato Paulista ele foi Exato. muito bem. Mas, assim como todo time, começou a derrapar ali no segundo semestre. Embora o Corinthians tenha sido campeão do segundo turno de 2014, o Jadson perdeu espaço para titularidade. Naquela época, assim, havia muita essa discussão entre quem ia ser o titular, Renato Augusto ou Jadson, porque ninguém pensava em jogar os dois juntos. Sim. Isso aconteceria só em 2015. Mas, fato é que, mano, em 2014 o Jadson foi irregular, sim. Tanto que nos últimos meses ele não era titular. O titular era o Renato Augusto. Ele terminou ali os meses de setembro, outubro, novembro como reserva. Ele entrava quase em todos os jogos, mas começava no banco. Disputou 44 partidas e marcou apenas 8 gols. Aí, em 2015, me volta o Tite pro Corinthians e tem a ideia de colocar Jadson e Renato Augusto pra jogar junto. É difícil pensar em futebol. Olha aí, corneta, Mano Menezes, isso aqui. Aí, o que aconteceu? Voou, nasceu ali Renatson. E aí já naquela Libertadores, no primeiro semestre, o Corinthians jogando o fino da bola, meus amigos. Só não foi campeão porque cagou ali nas oitavas. E aí no segundo semestre de 2015, sim, o Corinthians viria a ser campeão jogando aquele futebol muito bonito. Hexa! Aí ali naquele time muito foda pra muita gente ali, dos títulos brasileiros do Corinthians, aquele time de 2015 era o melhor, ou que jogou o futebol mais bonito. O Corinthians foi campeão com o Jadson como um dos principais nomes, junto com o Renato Augusto ali. Havia essa discussão, né? Quem era o craque do time? O Renato Augusto acabou ganhando o prêmio, exato, mas oficial. Oficial, mas muita gente tava querendo dividir aquele prêmio ali, porque os dois estavam jogando muito bem. E naquele ano ele já fechou com os seguintes números em 2015, o Jadson: 59 jogos e 16 gols. Já foi muito mais participativo e efetivo do que na temporada anterior, né? Mas, como toda coisa boa assim não dura para sempre, em 2016 a coisa azedou, eu diria. Azedou. Como né? é que fala Aquele azedou desmanche em chinês? Não sabe, eu também não. Eu passo. Então vamos lá. A coisa azedou, o Corinthians sofreu um desmanche e o Jadson foi um dos que deram adeus ali ao time. Acabou acertando com o Tianjin Quanjian da China, lá da segunda divisão da China. Fazer um pé de meia, um pé de cueca, um pé de uniforme inteiro. É, com a grana que ele ganhou lá. Aí ficou um ano, um pouquinho mais lá jogando nesse time chinês. Foi treinado pelo Luxemburgo, depois foi treinado pelo Cannavaro. Uma loucura lá. Foi com outros brasileiros também pra lá, foi lá do Sabiano, foi também com o Giovanni dos Santos.
Santos, olha aí. Santos, você lembrou? Que coisa. Por lá ele só jogou 31 jogos, marcou 6 gols. Ele mesmo em entrevistas já comentou assim que por lá o comprometimento dos jogadores não é alto e aí isso consequentemente não estimula muito o jogador. Ah, queria ganhar dinheiro, né? Na prática é isso. Ele que foi contratado por 5 milhões de euros, o valor da multa rescisória dava cerca de 21 milhões de reais na cotação da época. Mas, entretanto, só pra variar, meu amigo, só pra variar, você nunca deve ter ouvido falar disso, que o Corinthians, né, tinha 30% da porra dos direitos econômicos. Então o Corinthians faturou 6 milhões de euros. Aí vamos fazer uma conta matemática aqui rápida, né? Tirando impostos, dá uns 5 milhões, tirando a parte do empresário, dá, né? O Corinthians ficou com 2 café com leite e um pão na chave. Sem novidades. E aí, na temporada seguinte, um pouquinho mais de um ano depois, ele seria recontratado pelo Corinthians e aí essa grana que o Corinthians ganhou já pagou, na verdade, de volta para recontratá-lo, porque nessa negociação de começo de 2017, o Corinthians bancou ali 4 milhões de luvas e 450 mil de salário. E aí esses 4 milhões diluídos nos salários, né? Pro próprio Tianjin, o clube chinês não recebeu nada porque ele rescindiu o contrato. Mas o Jadson recebeu ali uma parte em luvas do Corinthians ali, o que é natural, né? Um bônus pelo contrato firmado. Mas não foi de graça, não. Na verdade, esse valor podia até ter sido maior, Exato. porque no começo das negociações, o Jadson estava pedindo 650 mil de salário e 10 milhões de luvas. Corinthians, certamente, você aí deve se lembrar, o Corinthians estava com o Carille ali no começo do Carille, precisava de um camisa 10 para a bola chegar no jogo. Quem era o camisa 10 do Corinthians no primeiro semestre de 2017? Glorioso Guilherme, hoje emprestado ao Atlético Paranaense. Eu gostava do futebol do Guilherme. Gostava. E eu acho que, né, paciência, vamos falar disso. Né? E o Jadson que chegou com a camisa 77, eu estava na Arena Corinthians cobrindo esse jogo. Isso aí, um presságio. São Bento. Um presságio pro que aconteceria, porque o Corinthians iria reeditar a final do Campeonato Paulista de 77 contra a Ponte Preta e seria campeão. Só que aí o Guilherme seria emprestado ao Atlético Paranaense e o Jadson assumiria de novo a camisa 10 do Esperado. Corinthians. Daria sequência aí a seu reinado no Corinthians. Foi campeão paulista e seria heptacampeão brasileiro, passando por aquela sequência absurda de 34 jogos. Jogando muito também. Com o Carille. Essa é muito importante daquele time. Ao longo de 2017, ele disputou 48 jogos e marcou 10 gols. Fora assistências aí também. Foi muito bem em 2017, ao lado de todo o resto do time que foi heptacampeão brasileiro. E aí, assim como no outro ano o Corinthians foi campeão brasileiro, teve desmanche de novo. E aí, desse desmanche, o Jadson escapou. Ele continuou no Corinthians, só que tendo que carregar o time cada vez mais sozinho nas costas, né? No primeiro semestre desse ano de 2018, ainda não foi tão sozinho. Foi campeão paulista com um time interessante, ainda com o próprio Carille no comando. Fazendo uma boa dupla com o Rodriguinho. Exato. Aquele time que não tinha centroavante, jogava ele e o Rodriguinho na frente. Porque muita gente pode comparar com a parceria que ele fez com o Renato Augusto, mas naquela época tinha o Wagner Love de centroavante, né? Em 2017 tinha o Jô. Nesse ano de 2018 já é um pouco diferente. Tem o Romero. Tem o Romero improvisado ali. Sentiu um menosprezo ali, mas tudo bem. Imagina, você acha? Recapitulando também, a comissão técnica inteira sai, já tinha um desmanche de jogador. Teve desmanche de comissão técnica, mano, só ficou ali os gatos pingados, o Jadson fica. E com o Jair agora ele tá jogando muito bem. E nesse meio de caminho ainda, antes do Jair chegar, o Jadson renovou o contrato dele. Também. Quando ele chegou no começo de 17, ele assinou por 2 temporadas. Ele queria 3. Até o fim de 18. Até o fim de 18. Aí agora, no primeiro semestre de 18, ele renovou o contrato dele por mais 2 temporadas, além da validade do vínculo anterior. Então, na verdade, o contrato vigente atual tá final de 2020. Jadson tá com 35 anos, lá no final lá vai ter fazer 37. Agora, Ele vai fazer 35. Vai fazer 35 agora em outubro. Vai chegar no final de 2020 com seus 37 anos. Continuar jogando o que tá jogando agora, meu amigo, é titular. Não acho por algum problema isso. Ouso arriscar que ele vai se aposentar no Corinthians. Não sei se em 2020, quem sabe ainda um aninho a mais, um aninho a menos, sei lá. Do jeito que as coisas estão se encaminhando aí, deve se aposentar no Corinthians. Bom, meus amigos, Jadson é hoje, dá pra colocar hoje, futebol é momento, hoje o principal atleta do Corinthians, pelo menos de linha, certamente A gente tá gravando esse vídeo aqui depois da vitória do Corinthians por 2-1 de virada sobre o Sport, e o Jadson foi o nome do jogo, né? Em que ele foi muito bem, fez o gol com o chute colocado de esquerda também, mano. Foi o cara que buscou o jogo o tempo inteiro. Depois desse jogo contra o Sport, Corinthians vitória por 2-1 de virada, olha só o que o Jair Ventura falou sobre ele. Jadson é aquele 10 clássico que está em extinção. É o jogador da bola parada, do último passe. Ele tem facilidade em achar os companheiros até em situações com 3 volantes. Fez um lindo gol de canhota e não vai conseguir ser decisivo em todos os jogos. Mas, quando consegue, tem a sua importância. Fecha aspas para o Jair. Jair Ventura, depois de sua primeira vitória como técnico do Corinthians, ali com participação muito importante do Jadson. Jadson, só para selar aqui os números interessantes dele, ele participa de 1 gol a cada 2 jogos no Corinthians em 2018. Ele se tornou também, com esse gol contra o Sport, o artilheiro do Corinthians na temporada. Dos últimos 8 gols do Corinthians na temporada, ele é responsável por 6, né, com participação ou com gol ou com assistência. Então é um cara muito importante hoje. A gente até vê muito torcedor cornetando a gente mesmo quando ele
ele joga mal, um jogo ou outro a gente corneta. Grosso modo, ele faz a diferença. Ele é um cara diferencial hoje no Corinthians. Valeu aí, você curtiu, mano? Deixa seu comentário aí, queremos saber o que você achou. Não é mesmo, Lucas? E deixa seu like também, clica na notificação, se inscreve no canal se você não está inscrito, cola lá no meu timão, vai ver o vídeo da Sara que a gente avisou no começo e falou que a gente tá falando demais. É nóis. É nóis, vai Corinthians.